A destruição do templo e os tempos de tribulação. Quando alguns comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas, Jesus disse: aquilo que admiras, dias virão em que não ficarão disso pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles, porém, perguntaram: Mestre, quando será e qual o sinal quando isso irá acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não andeis atrás deles. Quando ouvides falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus lhe dizia: Há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Antes disso tudo, porém, vos prenderão e perseguirão. Vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzido à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Será a ocasião para dardes testemunho. Determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós matarão. Sereis odiados por todos, por causa de meu nome, mas nem um só fio de cabelo cairá de vossa cabeça. Por vossa perseverança salvareis a vossa vida. Ora, quando virdes Jerusalém, cercada de exércitos, ficai sabendo que sua desolação está próxima. Então os que estiverem na Judeia fujam para as montanhas. Os que estiverem na cidade, afastem-se dela, e os que estiverem fora da cidade, nela nem entrem. De fato, esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá grande angústia na terra e ira contra esses povos. Serão abatidos pela espada e levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo marcado para eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próximo a vossa libertação. E Jesus contou-lhe uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando começar a brotar, basta olhar para saber que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, das embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Ficai, porém, de sobreaviso e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava então os dias no templo ensinando. Saindo dali, pernoitava num monte chamado das Oliveiras, e o povo todo madrugava para ouvi-lo no templo. Paixão, morte e ressurreição. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como eliminar Jesus, mas tinham medo do povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Ele foi combinar com o sumo sacerdote e com os guardas do templo,
de que forma lhes entregaria Jesus. Estes se alegraram e concordaram em dar-lhe dinheiro. Ele se comprometeu e procurava uma oportunidade para entregá-lo, sem que a multidão percebesse. Chegou o dia dos pães sem fermento, quando se devia imolar o cordeiro pascual. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a ceia pascual, para que comamos. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Ao entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Segue-o até a casa onde entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está a sala em que posso comer a ceia pascual com os meus discípulos? Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Ali fareis os preparativos. Eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascual. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascual, antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até seu pleno cumprimento no reino de Deus. Então, recebendo um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e partilhai entre vós, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está junto de mim à mesa. Sim, o Filho do Homem parte, como está determinado, mas ai daquele por quem ele é traído. Então começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer isso. Surgiu então entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não seja assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como os mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior, o que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Vós sois os que têm permanecido comigo em minhas provações, e eu disponho para vós do reino, como meu Pai dispôs dele para mim. Havereis de comer e beber à minha mesa, no meu reino, e vos sentares em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Predição da negação de Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Simão disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, negarás conhecer-me. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa, pegue-a. Quem tiver sacola, faça o mesmo. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Pois eu vos digo: é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. O que foi dito a meu respeito está se consumando. Eles, porém, disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe disse: Orai, para não cairdes em tentação. Então afastou-se dali, à distância de um arremesso de pedra, e de joelhos começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que dormes?
levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, tu entregas o Filho do Homem com um beijo? Vendo o que iria acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, curou. Depois Jesus disse ao sumo sacerdote, aos oficiais do templo e aos anciãos, que vieram prendê-lo: Saíste com espadas e paus, como eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantaste a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, acompanhava de longe. Quando acenderam a fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor, Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada o viu, sentado perto do fogo. Encarou-o de perto e disse: Este aqui também estava com ele. Ele, porém, negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Pedro, porém, respondeu: Não, homem, eu não. Passou mais ou menos uma hora, e outro insistiu: Certamente este aqui também estava com ele, pois é galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, não sei do que estás falando. E enquanto ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro, saindo dali, pôs-se a chorar amargamente. Os homens que vigiavam Jesus zombavam dele e o espancavam. Cobriam seu rosto e o provocavam: Profetiza, quem é que te bateu? E o injuriavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os escribas, reuniram-se e conduziram Jesus ao sinédrio, e o interpelavam: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. De agora em diante, porém, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, todo o grupo deles se levantou e conduziram Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem agitando a nossa nação, proibindo pagar os tributos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem crime algum. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? E depois de verificar que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, enviou a Herodes, o qual também estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes alegrou-se muito ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo, porque ouvira falar dele e esperava vê-lo fazer algum sinal. Fez-lhe então muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os sumos sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os magistrados e o povo, e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes encontrou, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Toda a multidão, porém, começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás.
Barrabás tinha sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Eles, porém, gritavam mais alto: Crucifica-o, crucifica-o. Ele, no entanto, falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por rebelião e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, agarraram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz aos ombros, para que a carregasse atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão de povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Cai sobre nós, e às colinas: Esconde-nos. Se de fato fazem isto ao lenho verde, que não acontecerá ao seco. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então repartiram suas vestes, tirando a sorte. O povo permanecia lá observando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estávamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já era por volta da hora sexta, e uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. O sol havia parado de brilhar, o véu do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus clamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O centurião, vendo o que aconteceu, glorificou a Deus, dizendo: Realmente, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir a cena viram o que havia acontecido e, batendo no peito, voltaram para casa. E todos os conhecidos de Jesus, à distância, bem como as mulheres que o seguiam desde a Galiléia, estavam observando essas coisas. Havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali estava colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado repousaram segundo o preceito. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, mas eis que se apresentaram junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Tomadas de medo, voltaram o rosto para o chão, mas eles disseram-lhes: Por que buscais entre os mortos o vivente? Não está aqui, ressuscitou.
Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e no terceiro dia ressuscite. Então, as mulheres lembraram da palavra de Jesus, voltando do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria de Tiago. Também as outras, que estavam com elas, contaram essas coisas aos apóstolos. Estes, porém, acharam tudo o que elas relataram um delírio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: Que foi? Eles responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Os chefes dos sacerdotes e as suas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantadas. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abriam as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam conhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele, porém, disse: Por que estás perturbados e por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como podeis ver que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Ofereceu-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia, e em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecerei na cidade até que estejais revestidos na força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles se prostraram adorando. Em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus.